começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fosse erguida até ao céu, serás abatido até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Podem tomar assento, irmãos. Amada igreja, amados irmãos, que se reúne aqui nessa início de noite aqui nesse local. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que o reino de Deus é anunciado à humanidade. O reino de Deus chegou. O precursor desse reino chamou-se João, apelidado de Batista. Não era o nome de origem dele, mas por causa do ofício que ele estava exercendo de batizar, ele então ficou conhecido como João o Batista. E ele foi o precursor do Senhor Jesus Cristo, o precursor do reino. O reino de Deus, ele, para efeito de estudo, ele se divide em duas partes: reino presente e reino futuro. No nosso reino presente, o reino de Cristo presente, no momento, nesse instante, ou naquele momento que estava sendo anunciado por João Batista, ele começou então com um convite ao arrependimento. Veja que o que Jesus fez, o que Jesus faz, aumenta a minha e a tua responsabilidade. Aumentou a responsabilidade daqueles que estavam vendo os prodígios que o reino presente de Deus traz. O que o reino de Deus presente traz? O reino presente de Deus traz um convite e um chamado. Um chamado ao arrependimento. E para o homem entender e compreender esse chamado ao arrependimento, é feito dentro desse reino presente alguns sinais, algumas maravilhas. Curas e milagres são realizados no reino presente. João Batista começou a pregar esse reino, mas ele não operou nenhum sinal, nenhuma maravilha. Ele apenas pregou a mensagem, trouxe a mensagem de arrependimento. E está escrito dentro de um contexto geral das Escrituras, que ao fazer isso, João Batista preparou o coração de algumas pessoas para que Jesus então começasse o seu ministério sem trazer uma catástrofe. Porque se não houvesse o coração de algumas pessoas preparadas para receber o Evangelho, para receber o Rei, Jesus Cristo então viria com maldição sobre a terra. Mas para que isso não acontecesse, Deus enviou de antemão o seu anjo, que é o João Batista, que é João pregando a palavra de arrependimento. E através desses corações que abraçaram o reino presente,
Então Jesus Cristo encontrou lugar no meio dos homens para que trouxesse graça sobre graça e não viesse com maldição sobre a terra. Na terra, sempre existiu na terra um povo preparado por Deus para que viesse então esse evangelho e encontrasse guarida no meio da multidão. A multidão em si não merece esse reino. Os homens em si, o mundo em si não merece esse reino, mas por causa dos chamados escolhidos, esse reino vem, esse reino se apresenta, esse reino é apresentado, esse reino faz morada no meio do povo, como Jesus Cristo se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Mas isso só é possível através do ministério do João o Batista. E ele então começa a pregar, ele começa a anunciar esse reino. E ao completar sua carreira, o mundo lhe dá um troféu. O mundo lhe dá um troféu que ele não merece esse troféu. Troféu da cadeia, troféu do presídio, troféu de ser encarcerado. E ele então é encarcerado, ele é lançado na prisão. Mas Jesus Cristo continua o ministério, pregando o evangelho. E agora então, Jesus faz vários sinais e maravilhas, várias curas, vários milagres, e os homens começam a falar de Jesus. As pessoas começam a comentar o que Jesus está fazendo. E esse comentário chega lá na prisão. João, que deu o pontapé inicial, João o Batista, que trouxe a mensagem de arrependimento, agora está na cadeia, agora está preso, prisioneiro, mas chega aos seus ouvidos os feitos de Jesus. E bate uma dúvida nele, bate um desespero nele, bate uma pergunta que eu e você fazemos: como é que Deus permite o mal agir na terra? Como que Deus permite aquele que é o maior dos profetas, que trouxe uma mensagem de arrependimento e agora ser lançado no cárcere? É difícil, é complicado, não dá para entender completamente, entender totalmente não dá, mas é assim. Deus permite que os seus heróis, os seus maiores heróis da fé, sejam lançados em um cárcere, sejam presos, sejam aprisionados. E João Batista então ouve falar de Jesus, porque ele é o precursor do reino, ele é o pregador do reino, ele é o mensageiro do reino. Agora preso, ele envia 2 discípulos seus com uma pergunta para Cristo: tenho ouvido tudo que está falando de ti, tudo que o Senhor está fazendo. Agora eu tenho uma pergunta: é o Senhor mesmo que nós esperamos ou devemos esperar outro? Era uma pergunta de uma certa dúvida, porque afinal de contas eu acreditei, eu abracei o reino, eu abracei o evangelho, eu abracei esse reino de poder, esse reino de autoridade, esse reino que é um reino de coroa, e agora estou em prisão. E tenho uma pergunta para ti: é o Senhor mesmo ou eu devo esperar outro? E o interessante é que Jesus não fez nenhuma promessa para ele. Jesus não mandou uma mensagem para ele: não, você vai sair daí. Não, de jeito nenhum. Jesus não mandou uma mensagem para ele, olha, falando assim, ó, daqui, ó, pode contar que daqui 3 dias, 1 semana, vão te soltar daí. E você começa a olhar as escrituras, você olha lá em Atos dos Apóstolos, você vê um Tiago sendo morto à espada, e Deus enviando um anjo para tirar Pedro, para que Pedro não tenha o mesmo processo. E você fica sem entender como que Deus permite Tiago morrer à espada, como Deus permite João Batista morrer, ser degolado por uma espada de um tirano, de um homem mau, de um homem maligno. Mas Deus pega e manda um anjo para soltar Pedro. E você, no nosso pensar hoje, do evangelho pregado hoje, do evangelho da mídia hoje, nós diríamos o seguinte: Pedro não tem Deus, ou Pedro tem Deus, mas Tiago não tem Deus. Tiago e João Batista não têm Deus. Por quê? Porque eles morreram
degolados, morreram a espada, a fio de espada. Agora quem tem Deus é Pedro, porque Deus enviou um anjo lá e tirou Pedro da prisão. Mas você começa a buscar a história e você vê que Pedro foi livrado da prisão através de um anjo milagroso, mas depois ele caminhou para a prisão de novo, e o final da história de Pedro é que ele foi crucificado, como o mestre foi. E quando iam crucificar ele, segundo a história, ele pediu, disse: olha, eu não sou digno que eu seja crucificado como foi crucificado o meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. E você olha para o mal agindo na terra e fica sem compreender. Mas o reino presente de Deus é um reino de poder, é um reino de autoridade. Porque Cristo diz assim: olha, se eu expulso demônios do vosso meio, porque é chegado a vós o reino de Deus, porque o dedo de Deus está convosco, expulsando demônios. Você pega o capítulo 10 de Mateus, aonde Jesus então chama os seus 12 apóstolos e dá-lhes poder e autoridade para pregar esse evangelho do reino, e envia eles de 2 a 2 pregando esse evangelho do reino. E eles não somente pregavam como João Batista pregava, mas eles faziam mais do que João Batista, porque eles pregavam o reino do arrependimento, eles pregavam a mensagem do arrependimento, e junto com a mensagem do arrependimento, eles curavam os enfermos, eles ressuscitavam os mortos, eles davam vista aos cegos, eles operavam sinais e maravilhas em nome de Jesus Cristo. Porque o reino presente de Deus é esse, de poder e de autoridade: cura, liberta, salva, restaura e leva para o céu, batiza com o Espírito Santo e prepara o pecador para morar no céu. É o reino presente, é o reino desse momento. Nós oramos e Deus responde a minha e a tua oração. Existe cura no nosso meio, existe libertação em nosso meio, existe cura divina, existe ressurreição dos mortos. As pessoas mortas ouvem o evangelho e vêm e recebem vida. Os mortos ambulantes, os cadáveres andando aí pela rua, ouvem o evangelho através da igreja e são ressuscitados espiritualmente e vêm para o evangelho. Você é prova disso. Você está aqui, você era um morto espiritual, mas ao ouvir o evangelho, você ressuscitou espiritualmente. E aqui está sendo pregado o evangelho do reino, com poder e autoridade. Fala para João Batista: olha, os mortos são ressuscitados, os aleijados são curados, os cegos recebem vista. E Jesus fez vários sinais e maravilhas ali na presença daqueles 2 discípulos que foram enviados por João Batista, curou a muitos nesse momento, e vai lá e fala para João Batista o que está acontecendo. Mas ele não vai sair da prisão, ele não vai sair da cadeia. Mas pode ter certeza, você não precisa esperar outro. O que você precisa entender e compreender, que o reino presente de Deus é um reino de poder, é um reino de autoridade, é um reino de paz, é um reino de virtude, é um reino que opera sinais e maravilhas. Mas por enquanto, nesse momento, nesse instante, ele não livra você e a mim dos malfeitores deste mundo. O reino presente de Deus nesse momento, nesse instante, não nos priva, não nos brinda do sofrimento. Bem pelo contrário, Ele nos exorta para que através do sofrimento nós tenhamos direito de entrar, sim, no reino de Deus. Existe para nós, para João Batista, para mim, para você, um sofrimento a ser enfrentado, uma cruz a ser levada, uma cruz a ser carregada. E Jesus então manda o recado lá para João Batista. E ele ainda diz ele diz ainda uma coisa importante, quando ele manda essa mensagem para João Batista. Ele diz assim: olha, bem-aventurado, feliz é aquele que não se escandalizar em mim. O que significa isso? Jesus Cristo vai ser, por acaso, pedra de tropeço para alguém? Ele vai servir de escândalo para alguém? Porque para nós, hoje, a palavra escândalo é quando alguém comete um deslize moral e provoca um escândalo na igreja. Mas o escândalo que Jesus Cristo aqui está dizendo é o escândalo da cruz, é o escândalo do sofrimento.
sabe? Olha só, olha para o mensageiro, o precursor, foi preso e foi degolado. Agora olha para o maior de todos, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo povo essas mesmas autoridades que deu a sentença para João Batista, vai dar a sentença para o Senhor da glória também. E ele não vai se negar a ir para a cruz do Calvário. Mas isso, ao ir para a cruz do Calvário, ele não vai servir de escândalo para muitas pessoas. Ora, olha para as escrituras do passado. Já estava profetizado. Alguém já falou no passado, alguém profetizou no passado: eis que eu coloco em Sião uma pedra de esquina, uma pedra angular, uma pedra escolhida, aprovada por Deus, e quem nela crer não será confundido, mas quem não crer nela vai ser escandalizado. Eis que eu faço uma obra no vosso meio, uma obra tal, quando alguém vos contar, não acreditareis. Estava profetizado isso. E quando se prega o Evangelho, como disse Paulo, o Evangelho é escândalo para o judeu e é loucura para o grego. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, é escândalo para o mundo. A cruz e Cristo é escândalo para o mundo, e não podemos nos escandalizar com a cruz. Por isso que ele disse: olha, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, com a minha cruz, com o meu sofrimento, com o sofrimento dos meus apóstolos, dos meus enviados. Ele disse para os fariseus, doutores da lei: eis que eu vos envio escribas, apóstolos, profetas, missionários. A uns vocês vão perseguir, e a outros vocês vão matar. Está profetizado. Jesus Cristo profetizou para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que haverá dias que, quando alguém vos matar, pensará estar fazendo um bem a Deus. Por quê? Porque os pregadores do Evangelho haveriam de ser considerados o lixo, a escória do mundo, o lixo, coisas que não prestam. Quem está pregando esse reino é tido nesse mundo como louco, como perturbador da paz. Assim como Paulo foi chamado de peste, assim como Paulo, Barnabé e aqueles que pregavam o Evangelho foram chamados de perturbadores da paz, apresentados perante sinédrios, perante governadores, como perturbadores da paz. Alguém que prega a paz, alguém que fala de um reino de paz, é tido como perturbador da paz. Mas esse é o reino presente, é um reino que causa separação, que traz uma espada de separação. Que quando Jesus falou assim: olha, não cuideis que vim trazer paz ao mundo, não, pelo contrário, eu vim trazer fogo e divisão. Por que ele diz que ele não veio trazer paz ao mundo? Porque ele não faz negócio com o mundo, ele não negocia com o pecado, ele não negocia com as trevas. Se a paz, se o preço da paz for concordar com a mentira, nós temos que partir para a guerra. Se para ter paz com o adversário nós tivermos que abrir mão da verdade do Evangelho, então nós vamos partir para a guerra, porque paz com o inimigo a gente não vai fazer. Acordo com o inimigo, com Satanás, com os demônios, nós não podemos fazer. Quando Pedro foi levado perante o Sinédrio falou para isso: olha, a gente já não deu ordem para você parar de falar desse nome? A gente já não te ordenou isso? E o que Pedro respondeu para ele? Julgai entre vós mesmos o que é lícito, ouvir a ordem de Deus ou ouvir a ordem dos homens. Fique sabendo que essa tua ordem eu não posso obedecer e não vou obedecer, porque a tua ordem passa por cima da ordem de Deus, porque eu não posso deixar de falar do que tenho visto, do que tenho presenciado, e esse Deus que fez tudo isso por mim, me mandou anunciar isso, então eu não posso me calar. E a igreja não vai se calar, nós não vamos nos calar. Então, aqueles dois discípulos voltaram para João Batista com o recado. E Jesus então começou a dar um testemunho a respeito de João Batista.
O que o mundo fala de você? Você está preocupado? O que o vizinho fala de você? O que as pessoas falam de você? Você está preocupado? Se preocupe primeiro com o que Jesus fala de você. Qual que é o testemunho que Jesus tem a teu respeito? Jesus começou então a dar um testemunho a respeito de João Batista. E ele começou a dar um testemunho sobre João Batista fazendo perguntas. E a primeira pergunta que ele faz a seguinte pergunta: o que vocês saíram a ver no deserto? O que vocês foram ver lá? Um profeta? E vos digo, muito mais do que profeta. O que vocês foram ver lá? Uma cana abalada pelo vento. E eu quero me deter agora nessa palavra, uma cana abalada pelo vento. Vocês foram lá ver no deserto uma cana abalada pelo vento? O que significa essa pergunta, uma cana abalada pelo vento? Cana, na época de Jesus, era uma comparação para falar sobre caráter de pessoas. Era uma planta que dava lá em determinado lugar, aonde ela tombava de acordo com a direção do vento. Para onde o vento pendia, ela dobrava. E ao comparar isso com João Batista, Jesus estava falando assim: vocês foram ver lá uma cana agitada pelo vento? De jeito nenhum. João Batista tem um caráter de Deus, caráter verdadeiro, caráter puro, caráter de verdade. João Batista era um homem de caráter, ele não mudava diante do vento, diferente da elite religiosa da época. Os sacerdotes, os príncipes sacerdotes, os doutores, o sumo sacerdote pendia de acordo com o vento da doutrina. Eles tinham coragem lá de ir lá em Herodes e falar: Herodes, você está errado. Não, de jeito nenhum. Falar contra Herodes era colocar o cargo em perigo. Perdia o cargo, perdia a vida, perdia a cabeça, perdia a postura, perdia o lugar na sociedade. Falar contra Herodes, chamar a atenção de Herodes, chamar a atenção da elite pecadora da época, era perder a posição. Falar que acreditava em Cristo era ser expulso da sinagoga. Falar que acreditava em Cristo era perder a herança familiar. Até hoje lá é assim. E até hoje nós temos que ter um caráter para obedecer o Evangelho. Tem que ter caráter. Não pode ser uma cana agitada pelo vento. Tem que ser firme, tem que ser palmeira. O vento bate, ela se enverga, mas não quebra. A palmeira não quebra. João Batista foi levado diante de Herodes, chegou lá, chamou a atenção de Herodes, foi preso e não mudou de opinião. Hoje o camarada chega na igreja e vê a situação da igreja. Se for uma situação meia rica assim, não, eu vou mudar a mensagem, eu vou pregar outra coisa. Por quê? Porque não tem caráter. Muda a mensagem porque não tem caráter. Nós temos que ter caráter. E aí ele então começa a fazer perguntas e faz uma aplicação, que dizendo sobre João Batista: não tem profeta nascido de mulher maior do que João Batista. João Batista é o maior de todos. Mas eu vos digo uma verdade, que no reino de Deus, o que é menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Veja a promessa que você tem. Olha a promessa. Você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o perdão na cruz do Calvário, você recebeu libertação, você recebeu um reino de Deus. Esses homens do passado, como João Batista, pregou, perdeu a vida para pregar um reino para você ter o privilégio de ser maior do que ele. E ele fez isso porque ele tinha um caráter. Ele não estava anunciando a si mesmo, fazendo um pedestal para si mesmo, fazendo um altar para si mesmo. Hoje está cheio de gente querendo criar um nome para si mesmo. João Batista não estava criando um nome para si mesmo, ele estava criando um nome para a igreja, para mim, para você, para nós. Por isso que Jesus deu um nome, um testemunho sobre ele.
Por isso, naquele dia, aqueles que têm caráter ouvirá da boca de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então nós temos caráter, nós temos que ter caráter. E depois então de falar tudo isso, de falar sobre João Batista, ele entra agora sobre 3 cidades. E aqui é o ponto central da mensagem dessa noite, porque o agir de Deus produz para nós uma responsabilidade, aumenta a nossa responsabilidade diante do agir de Deus. Jesus, falando sobre esse assunto, ele disse assim: olha, se vocês, falando para os judeus, se vocês reconhecessem quem sou eu, vocês não teriam pecado. Mas como vocês não reconhecem quem sou eu, vocês vão morrer no vosso pecado. Se eu, Jesus falando, se eu não houvesse vindo, se eu não tivera vindo, se eu não houvesse vindo ao mundo, eles então, os homens, teriam desculpa dos seus pecados. Mas porque eu vim, ninguém tem desculpa dos seus pecados. Então a vinda de Cristo aumentou a responsabilidade do mundo. Sim, hoje o mundo tem em si uma condenação maior do que o povo do passado antes de Cristo. Por quê? Porque antes de Cristo não se foi feito os sinais que se fizeram, os sinais que se seguiram à pregação do reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa muito boa, mas traz uma responsabilidade. Aprender sobre o reino de Deus é muito bom, mas aumenta a minha e a tua responsabilidade, porque a partir do momento que nós sabemos, nós temos a obrigação de andar de acordo com o conhecimento que nós adquirimos. Ou seja, a luz iluminou para nós de maneira maior, aumentou a minha e a tua responsabilidade. É muito bom agora ter o Espírito Santo, é muito bom agora ter o Evangelho, é muito bom agora conhecer os mistérios que nós conhecemos, que antes não era conhecido, mas aumentou a minha e a tua responsabilidade. E agora então Jesus começa a lançar em rosto então as cidades onde se operou a maioria dos seus sinais. 3 cidades que viram sinais de Cristo. E o que aconteceu com essas cidades? Eles não se arrependeram. A maior mensagem do reino de Deus é: arrependei-vos. Cura faz parte, milagre faz parte, sinais e maravilhas faz parte, mas se não houver arrependimento, não tem valor para ninguém, só aumenta a condenação. Por isso que nós temos que nos atentar muito bem. Gostamos muito de dons espirituais, mas devemos gostar mais ainda dos frutos do Espírito Santo. Os dons são dados para nós, mas os frutos têm que ser cultivados na minha e na tua vida. Os milagres acontecem para a gente colocar em prática o arrependimento. Precisamos nos arrepender todo dia. Alguém disse no passado: eu preciso me arrepender até do meu arrependimento, que não foi à altura do meu pecado. Nós precisamos todo dia nos arrepender. Não se batiza todo dia, mas todo dia precisamos nos arrepender. Não se batiza nas águas todo dia, o batismo é um só, mas o arrependimento deve ser diário. Porque ou nós pecamos por comissão ou pecamos por omissão. De toda maneira nós erramos nessa terra. Enquanto estivermos nessa terra, nós somos pecadores. Então precisamos nos arrepender todo dia. E Jesus então começa a lançar em rosto: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque realizei muitos milagres no vosso meio. Engraçado que tem aqui a cidade de Cafarnaum. Ele diz assim: olha, vocês se elevam até o céu. O que significa essa expressão, se elevar até o céu? Um orgulho tamanho, que leva o pecador a pensar que está invadindo o céu e vai derrubar Deus do trono.
É o pensamento do capítulo 11 de Gênesis, Torre de Babel. Os homens estavam construindo uma torre para chegar no céu. O que significa isso? O homem pecador pensa que através de boas obras vai chegar lá no céu, por mérito próprio, e falar: ó Deus, eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu sou o cara, eu fiz muito bem, eu fiz muita esmola, eu fiz muito jejum, eu jejuei muito. A maioria desses ouvintes aqui de Jesus jejuava 2, 3 vezes na semana, mais do que a lei de Moisés pedia. Eles faziam coisas acima da lei de Moisés, mas fazia para quê? Para se aparecer a si mesmo, para baterem palmas para eles, para falar assim: olha, mas como que você é santo, mas como que você é diferente, mas como que você é o cara. Quer saber de uma coisa? Existe uma prova que a Bíblia fala, e essa prova é pior do que a prova do sofrimento, do castigo físico, da prova física, que é a prova dos louvores. É quando você recebe de Deus um dom e o pessoal vem louvar você, mas isso para te colocar lá no alto do pedestal e você tomar uma rasteira grande pelo orgulho, é um passo, se você não vigiar, se você não tomar cuidado. Mas como que você fala bem, mas como que você prega, olha, você ora e Deus atende rapidinho, olha, o ego vai lá em cima, o ego se incha, o ego, olha, você precisa da cruz, precisa de cruz na minha e na tua vida, para o ego ficar quieto. Você precisa crucificar o eu, senão você não vence a prova dos louvores, porque vem os louvores. O que acontecia com Jesus quando os demônios se ajoelhavam diante dele e louvavam ele? Ele repreendia e não recebia o louvor. Tem louvor na minha e na tua vida que você tem que repreender e mandar embora. Por quê? Porque é o inimigo jogando laço em você, para você se orgulhar. Ai de ti, Cafarnaum, que sobe até o céu, o teu orgulho vai até o céu. Está igual lá o rei de Babilônia, que diz: olha, eu fiz esse reino aqui tudo para a magnitude da minha glória, olha, para a minha glória eu fiz tudo isso com o meu braço. Aí eu ouvi uma voz do céu: louco, o que você fez não foi você que fez, passou de ti o reino. O filho de Nabucodonosor não aprendeu a lição e falou a mesma coisa, e foi dito a voz para ele: louco, passou de ti o reino, foi-se pesado na balança e fosse achado em falta, você não foi achado reto diante de Deus. Hoje pedirão o teu reino, hoje se acabará o teu reino. O pai dele foi lançado no orvalho, no campo, até reconhecer que Deus é Deus e reina, e dá o reino a quem ele quer, e toma de quem ele quer. Deus é soberano, é Ele que coloca o rei e Ele que tira o rei. Se o rei está lá no trono perseguindo e matando João Batista, é porque Deus está permitindo. Mas Deus permite até um presente momento, porque lá na frente esse rei vai morrer, esse rei vai perder a vida. E o que ele fez? O que ele realizou? Perdeu tempo, não aproveitou a graça de Deus na vida. E nós precisamos aproveitar a graça de Deus na nossa vida e estabelecer o reino, sofrer pelo reino, andar pelo reino. E aí então ele fala sobre essas 3 cidades e entra então naquele tempo. Respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olha o que Jesus faz. Ao invés de ficar triste porque Deus permitiu que João Batista fosse preso, e ele sabe na onisciência dele, ele sabe que João Batista vai ter o fim do martírio, vai ser degolado, mas ele diz assim: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor permite isso, porque Deus tem o número dos seus fiéis, que uns sofrerão martírios e outros não. Um vai ser tirado da prisão e o outro vai ser degolado na prisão antes do anjo chegar, mas é o mesmo Deus que está permitindo Tiago ser degolado, ser morto à espada, e é o mesmo Deus que está enviando o anjo para tirar Pedro da prisão. É o mesmo Deus.
Ele permite a operação do mal, o agir do mal na terra. Para quê? Conforme Paulo escreveu lá em Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Tudo coopera para o meu e teu bem. Negaram justiça para nós, mas Deus permitiu ser negado justiça para nós, para lá na frente nós vermos que o milagre que Ele fez foi maior do que aquilo que negaram para nós. Você tem buscado justiça e tem negado justiça para você. Você busca a sua justiça aqui na terra e negam a justiça para você, mas saiba de uma coisa: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. Aí Jesus, na sua graça, Ele renova o convite. Ele está falando contra as 3 cidades, mas Ele renova o convite. Ele renova a aliança. Ele propõe um renovo de aliança. Vinde a mim, vinde. O convite é para todos. O convite é novamente até para as 3 cidades impenitentes. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego de vida, tem esperança. Por isso nós não deixamos de pregar a palavra, de pregar o evangelho. De repente o cara só nos enganou, a gente orou, ele foi curado e agora ele não quer saber de Jesus. De repente nós colocamos tanto tempo lidando com o usuário em drogas, e ele foi abençoado, mas não largou as drogas. Mas nós, como Cristo, renovamos o convite: vinde a mim. O convite é lançado, o convite é para todos, o convite é universal. Embora a salvação não seja para todos, mas o convite é para todos. Alguém vai ouvir o convite, alguém vai responder afirmativamente ao convite. Não vamos esmorecer, vamos continuar pregando, vamos continuar convidando, como está escrito lá no profeta, no passado: vinde a mim, vinde, todos que têm fome, comprai sem dinheiro, sem preço, comprai pão, comprai leite, compre da graça de Deus, sem dinheiro. Não é condição financeira, é fé, é atitude de fé, é acreditar, é abraçar o reino. É abraçar o reino e não largar, é ter caráter e não largar o reino. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado com o mundo? Sim, o mundo cansa. Não é fácil não. Às vezes viver o evangelho, pregar o evangelho, continuar acreditando, é como João Batista, precisa de um ânimo, precisa de uma dose de ânimo, precisa de uns milagres de Deus agir na minha e na tua vida para a gente recobrar ânimo. Mas o Espírito Santo vai lá em você, vai lá no teu coração, vai lá no fundo da tua alma e te coloca em pé. É como Deus falou para Ezequiel: põe-te em pé e eu falarei contigo. Como disse para Josué: tem de bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Tem de bom ânimo, assim como Jesus, o Espírito Santo foi com os profetas do passado, dos apóstolos do passado, assim vai ser com você. Você não vai cair não, você não vai perecer não. E Jesus então, ao invés de reclamar, de murmurar com o agir de Deus, Ele fala assim: graças te dou, ó Pai. Por quê? Porque revelou essas coisas aos pequeninos e escondeu aos grandes. Quem são os grandes? Da época de Jesus que ele estava falando isso: sacerdote, sumo sacerdote, doutores da lei, governadores romanos, Pôncio Pilatos, Herodes, os homens da alta sociedade. Mas quem abraçava o evangelho? Os pobres. Quando você lê pobre aqui, leia, entenda o seguinte: que não é pobre de condição financeira, é pobre de humildade, pessoa humilde. Porque está cheio de pobre aí metido a besta, que pensa que é rico e não é rico. Está cheio de pobre aí de nariz empinado, que deve tudo, mas mantém uma vida, uma ostentação que não é verdadeira na vida dele. Quando você vai ver, ele deve tudo, mas mantém uma vida mentirosa. Está cheio de pobre soberbo. Mas quem é humilde, abraça o evangelho. Por quê? Porque foi revelado aos humildes o evangelho. Porque é agrado do Pai que, como ele diz aqui, olha, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Filho quiser revelar. A verdade do evangelho é por revelação.
espiritual, íntima no coração de cada um. Por isso que Jesus disse assim: olha, quem tem ouvidos, ouça. Quem é que faz o ouvido? Quem é que dá o ouvido ao homem? É Deus. Quem é que faz o surdo? É Deus. Quem que abre os ouvidos para ouvir o Evangelho? É Deus. Você não virou crente, Jesus abriu seus ouvidos para você aceitar o Evangelho. O poder não está em você, o poder está em Deus, que abriu os seus ouvidos, aí você ouviu o Evangelho. O poder de Deus que abriu os seus ouvidos, que fez todo o processo no teu coração, e você agora está em pé pela fé. Mas quem faz a obra é Ele, é a obra dele. E Jesus então se alegra com essa obra de Deus. Ele não briga com Deus. Nós não vamos brigar com Deus por causa da doutrina da eleição. Nós cremos na doutrina da eleição. Nós cremos, nós acreditamos na doutrina da eleição. O salvo, o verdadeiro salvo, é salvo porque foi eleito por Deus. Ouve o Evangelho e entende o Evangelho quem foi eleito por Deus para ter esse entendimento. O convite é geral, mas só abraça o Evangelho de verdade quem tem os ouvidos abertos pelo próprio Deus. E é Deus quem abre os nossos ouvidos para ouvir o Evangelho. Aí Ele diz para mim e para você: você ouviu o Evangelho? Você acreditou no Evangelho? Então tome sobre você o jugo de Jesus, o senhorio de Jesus. Ele não é somente o seu Salvador, Ele é Senhor da tua vida, Ele é teu dono. Ele manda em você, Ele é dono de você, Ele tem direito exclusivo, você é propriedade dEle. Você pertence a Ele, você foi comprado por Ele, comprado por bom preço. Glorifica aquele que te comprou, aquele que pagou o preço por você. Tome sobre você o jugo de Jesus, porque Ele diz: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com certeza você já experimentou o jugo do pecado, você já experimentou o jugo do diabo, você já experimentou o jugo dos demônios, do mal, das trevas. Você já experimentou, todos nós experimentamos em alguma medida. Agora o jugo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave. Jesus nos salvou não para o pecado, mas Ele nos salvou do pecado. Ele não nos salvou para a miséria, Ele nos salvou da miséria. Ele nos destina para um reino eterno, um reino de eternidade. Tome sobre você o jugo de Jesus. Jugo é um instrumento colocado nos bois. Os bois têm que andar de acordo com aquele jugo, e o boi não pode lançar de si o jugo. Você tem que ser paciente como o boi, carregar o jugo de Jesus, sofrer pelo Evangelho, sofrer pela palavra, ter caráter como João Batista e sofre, como Paulo escreveu para Timóteo, né? Timóteo, cumpre a obra de um evangelista, combate o bom combate, sofre pelo Evangelho, sofre pelo reino de Deus, pregue a tempo e fora de tempo, não tenha medo, não se curve, não seja medroso, não seja tímido, em frente. Se precisar ir para o martírio, vai para o martírio, mas não negue Jesus. Faça como Pedro, mas faça como de verdade. Olha, Senhor, eu vou contigo até a morte. Pedro, você não vai, você vai me negar 3 vezes. Por quê? Porque Pedro estava fazendo tudo aquilo, aquela promessa na força da carne. Mas faça a promessa na força do Espírito Santo. Faça a promessa no jugo de Jesus. Tendo sobre si o jugo de Jesus, aí você vai adiante. Pegue a cruz de Cristo e você vai adiante. Pela cruz, crucifica o eu, crucifica o mundo, crucifica tudo na cruz de Cristo, e você vai vencer, você vai ser vitorioso. Tome sobre você o jugo de Jesus, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha, Jesus era Deus, Jesus é Deus, mas no tempo da sua carne, no tempo da sua peregrinação, Ele foi humilde, e humilde até a morte de cruz. Ele deixou o exemplo, e Ele disse: olha, convém ao servo que ele seja igual ao seu mestre. Ele não pode ser maior, ele não pode ser maior que o seu mestre, ele pode ser igual, e deve ser igual, e tem que ser igual. Você deve buscar ser igual ao seu mestre, mas maior do que ele não.
Aí ele diz: olha, se chamaram de Beelzebul ao pai de família, que dirá aos seus domésticos? Se falaram que eu estava endemoniado, que dirá a vocês? Se me lançaram na cruz do Calvário, vocês acham que não vai ser diferente com vocês? Então nós temos um sofrimento, nós temos que pagar um preço de cruz, nós temos que levar a nossa cruz. Se alguém quiser seguir-me, tome cada dia a sua cruz, negue a si mesmo e venha após mim. Então alguém disse na rede social: quem prometeu a glória do mundo foi o diabo. Quem prometeu riquezas e fortunas foi o diabo. Porque o diabo disse para Jesus: olha, se você me adorar, toda essa glória do mundo eu vou te dar. Você não precisa lutar contra mim, eu vou te dar, só você me adorar. E Jesus respondeu para ele: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará cultos. Jesus não prometeu riqueza desse mundo, mas Jesus prometeu um reino vindouro, reino presente e reino vindouro. Os homens do passado não compreenderam o reino de Deus. Eles esperavam, como João Batista foi tentado, a falar de um reino vindouro. Todos os apóstolos foram tentados a falar de um reino vindouro, mas quando viram Jesus indo para a cruz do Calvário, muitos se escandalizaram. Judas, quando viu que não ia ganhar nada nesse mundo, ele vendeu o mestre dele. Por quê? Porque ele esperava somente um reino desse mundo. Mas quem vê o reino futuro, abraça o reino presente, as curas e os milagres, mas também abraça o sofrimento e vai adiante. Por quê? Porque tem um reino futuro, um reino de glória, um reino de paz, um reino bendito, aonde todos os ímpios serão banidos da presença do verdadeiro rei, e só ficará o reino de justiça, só ficará os cidadãos dos céus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Amém? Que Deus te ajude.